Depois do reinado de Salomão, Israel se dividiu em dois reinos: Judá, a sul, governado pelos descendentes de Davi, e Israel a norte, governado por quem fosse mais forte. No tempo de Manassés, o reino de Israel já tinha sido destruído pelos assírios e restava apenas o reino de Judá. Manassés foi rei de Judá e governou entre os anos 697 e 642 a.C. Ele era filho e sucessor do bom rei Ezequias. O rei Manassés ascendeu ao trono com apenas 12 anos de idade e permaneceu nele por quase 55 anos. Os estudiosos indicam que nos primeiros 10 anos de seu reinado, ele foi corregente com seu pai, o rei Ezequias. O reinado do rei Manassés foi longo, mas também muito problemático, trazendo prejuízos terríveis para o povo de Judá. Manassés seguiu uma política religiosa muito perversa, tolerando os cultos assírios e até mesmo permitindo-os no Templo de Jerusalém. Além disso, ele também praticava a evocação dos mortos e o sacrifício de crianças. Isso gerou protestos por parte dos profetas, que anunciaram o castigo divino de Deus. Segundo os livros apócrifos Vida dos Profetas e Ascensão de Isaías, o profeta Isaías foi martirizado durante a perseguição provocada pelo rei Manassés. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 37, faz referência a esses martírios. Foram apedrejados, cerrados tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Hebreus 11, 37. Neste vídeo, falaremos sobre Manassés, o rei maligno e perverso que sacrificou seus próprios filhos a deuses pagãos. Você ficará surpreso ao descobrir como foi o fim de Manassés. Mas antes de começarmos, já te convido a se inscrever no canal. E se gostar do vídeo, deixe o seu like. A vida do rei Manassés é um claro exemplo de que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados, como diz o primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em 2 Reis, capítulo 20, conta que o profeta Isaías disse ao rei Ezequias que ordenasse sua casa, pois ele morreria. O rei Ezequias, naquele momento, tinha 39 anos de idade e 14 anos de reinado sobre Judá. A palavra de Deus para Ezequias era que ordenasse sua casa, pois iria morrer. Até esse momento, Ezequias ainda não tinha filhos. Mas por que o profeta Isaías disse a Ezequias para ordenar sua casa? O que Isaías estava dizendo era que Ezequias deveria preparar alguém responsável e capacitado para governar bem o povo de Judá, assim como ele mesmo havia feito. Como descendente de Davi, Ezequias não poderia ficar sem filhos. Por isso, Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. E foi nesse período que o rei Ezequias tomou como esposa Hefzibá, mãe de Manassés. Em 2 Reis, capítulo 21, conta que o rei começou a reinar aos 12 anos de idade. O relato bíblico diz que o rei Manassés fez o que era mal perante os olhos de Deus. Manassés reconstruiu os lugares que seu pai havia destruído e ergueu altares ao deus pagão Baal. Ele também fez uma imagem de metal fundido, como Acabe havia feito, e a colocou na casa de Deus. Além disso, o rei Manassés adorou todo o exército dos céus e prestou culto a essas coisas. Ele construiu altares para todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa de Deus. O mais abominável de tudo o que Manassés fez foi sacrificar seu próprio filho no fogo, seguindo o costume cananeu em adoração ao deus pagão, Moloque. Além de praticar adivinhação e feitiçaria, multiplicando assim sua maldade diante dos olhos de Deus. O rei Manassés é considerado por muitos o pior rei de Judá. Durante o tempo de seu reinado, ele estabeleceu o politeísmo, desprezou o culto a Deus e promoveu o espiritismo e magia. No livro apócrifo Ascensão de Isaías, é narrado que o rei Manassés adorou um demônio chamado Beliar.
Beliar é o demônio da anarquia que governa este mundo. Esse demônio se deleitou em Jerusalém por causa de Manassés e o fortaleceu na apostasia, espalhando a anarquia em Jerusalém. Como consequência disso, aumentou a bruxaria, a magia, a adivinhação, a fornicação e ele ainda perseguiu os santos. Por essa razão, surgiram protestos por parte dos profetas, que anunciaram o castigo divino. No entanto, Manassés, em vez de humilhar seu coração, começou a perseguir os profetas de Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 21, versículo 16, é relatado que Manassés derramou muito sangue inocente, enchendo Jerusalém de um canto a outro. No segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículo 10, é relatado que Deus falou com Manassés e seu povo, mas eles não o ouviram. Por essa razão, veio sobre ele o juízo. O Senhor trouxe os generais do exército dos reis assírios, que prenderam Manassés com ganchos e correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Enquanto Manassés estava na Babilônia, ele passou por muitas angústias. Por essa razão, Manassés derramou lágrimas, arrependeu-se de tudo o que havia feito, chorou a Deus e se humilhou grandemente em sua presença. Ao buscar o Senhor, ele foi atendido, pois Deus ouviu sua oração e restaurou a Jerusalém e o seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Depois disso, o rei Manassés removeu os deuses estrangeiros e o ídolo da casa de Jeová, assim como todos os altares que havia construído no monte da casa de Deus e em Jerusalém. Ele os expulsou da cidade. Além disso, Manassés reparou o altar e ofereceu sacrifícios de paz e louvor. Ele ordenou a Judá que servisse ao Deus de Israel. No entanto, o mal já estava feito. O povo continuou na idolatria, e Manassés não conseguiu reverter todo o mal que tinha causado. Depois que Manassés faleceu, seu filho Amon se tornou rei, e continuou na prática de idolatria e outros pecados, que acabaram por levar à destruição de Jerusalém. Além disso, as reformas do rei Manassés parecem ter sido superficiais ou incompletas, pois mais tarde o rei Josias teve que destruir alguns altares que foram edificados no tempo do reinado de Manassés. A história do rei Manassés nos mostra que o amor e a misericórdia de Deus são infinitos. Portanto, se você falhou, vá à presença dele. Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de nossa maldade, conforme está escrito no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Gostou de saber mais sobre o rei Manassés? Comenta aqui embaixo. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.